Tenha uma memória organizada. Olha o que o Tony Buzan fala. A memória é como um arquivo gigante que contém pastas com informações sobre cada aspecto da sua vida. Só há um meio de você encontrar esses dados com rapidez e facilidade, mantendo-o bem organizado. Lógico que ele faz uma analogia aqui com um arquivo gigante, só que a memória é muito dinâmica, tá? Ela não é organizadinha, bonitinha. O que ele quer dizer com organizar a memória? É você estabelecer padrões para facilitar a você lembrar daquilo. Lembre-se que a sua memória ela vai trabalhar com 2 caminhos. Armazenar, que é guardar a informação, e recuperar a informação. Às vezes, você está até guardando bem. Você está fazendo o processo de revisão, de estudo e toda aquela coisa, ou memorizando alguma coisa, você está guardando bem. O problema é lembrar daquilo, recuperar aquilo. Outro cara que vai falar bastante disso, neurocientista, né, um pesquisador mais no nível maior que o Tony Buzan, é o Daniel Levitin no livro Memória Organizada. Memória Organizada? Mente Organizada. Já falei bastante aqui desse livro. Tem até vários psinecasts sobre mente organizada. Inclusive, vale a pena depois, tá? Terminar esse episódio aqui, dá uma olhada lá. Mente Organizada, psinecast. Você vai gostar bastante. Então, assim, o que ele quer dizer com deixar a informação bem organizada? Quando você organiza o seu ambiente... E quando eu falo organizar, pessoal, não fica pensando assim, e organizar tudo bonitinho, tudo limpinho, os livros todos empilhadinhos, igual você está vendo aqui no meu fundo, né? Você que está no vídeo no Psinecast. Eu tenho meus livros organizados, tudo. Essa é a minha maneira de organizar. Se você pegar fotos, um dia pesquise na internet fotos de mesas de grandes cientistas, grandes escritores, você vai ver que é tudo bagunçado. O Einstein falava isso. Ele falava assim que a maneira dele era caótica. Não fica achando que você vê aquela mesa do Einstein, com os livros caindo, tudo aquela coisa, que ele era um cara bagunçado. Aquilo ali era a organização dele. Aquilo ali era a maneira como ele se organizava. Cada um tem a sua forma. Uma vez que você estabelece o seu sistema de organização, é mais fácil para você lembrar. Entende isso? Então, quando você faz um estudo, sei lá, você coloca lá no seu caderno, você faz um estudo onde você vai associar biologia à cor verde, história à cor marrom. Estou usando o exemplo dos estudos. Isso vai facilitar. Se você tem no seu trabalho pastas e você coloca lá pasta com um post-it rosa, com post-it vermelho e deixa isso organizado, isso vem para sua memória dessa forma também. Entendeu? Um ambiente organizado ajuda você a transferir isso para sua memória e facilita o seu processo de lembrança. Entendeu? Lógico, existem outros elementos aqui que vão facilitar na memorização. Talvez você fale, professor, eu faço tudo isso e esqueço as coisas com facilidade. Existem outros aspectos, tá? Esse aqui é um primeiro elemento que você tem que lembrar. Então, procure fazer Quando você organiza fora, você consegue organizar dentro também. Dentro de si mesmo. Dentro da sua memória. E mais uma vez, o que eu quero dizer com essa organização? É você estabelecer os seus padrões de memorização. Então, em termos de cores, em termos de elementos. Como você lembra melhor. Tem que ter consciência disso. O que é como você lembra melhor? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito verbal. Muito pela palavra. Então, muitas vezes, na minha imaginação, meio maluco que eu vou falar aqui agora, mas assim, na minha imaginação, eu escuto as palavras. Então, para mim, eu converso muito comigo mesmo. Então, esse é um aspecto que favorece a minha memorização. Tem gente que vê na imaginação, que visualiza, que observa, que vê a cor. Facilita o processo de memorização. Tem gente que sente muito. Você tem que ter até a questão de sentimento. Quando eu estudo isso aqui me dá uma sensação de calor. Professor Piscine, isso aí é loucura. Você vai falar. Isso é doideira, hein, professor Piscine? Um exemplo, talvez eu use aqui o exemplo mal elaborado porque eu não lembro muito bem da cena. Mas no Big Bang Theory, o Sheldon... tem uma hora que ele fala com o Kutrapali
Ele fala assim, porque os números tal... O Kutrapali pergunta, como que você sabe isso? Ele fala, cara, porque o número tal tem um gosto de não sei o que, e o número tal tem gosto de não sei o que lá. Você não sente o gosto? Aí o Kutrapali, não. Aí ele fica tipo assim, como assim sentir gosto de número? Para algumas pessoas é assim, tá? Algumas pessoas elas têm o sentimento, sensação, gosto. Usa isso na sua aprendizagem. Não tá errado, você não é doido não é doida, tá? Você pode usar. É o seu sistema, o seu padrão. O Einstein usava a imaginação. Então você vai ver muito Einstein falando em imaginação, porque esse é o sistema dele. Mas qual que é o seu sistema de memorização? Entende? Às vezes você é tátil. Você gosta de sentir. Às vezes você gosta de observar. Então tudo isso está dentro do jogo da memorização. Estabelecer o seu padrão, organizar. Padrão, organização. É o seu sistema. E aí isso vai ajudar. Tá bom? Beleza? Então primeira dica, memória organizada. Se você está estudando para alguma prova, concurso ou faculdade e quer a minha ajuda para estudar melhor, organizar a rotina de estudos, ter mais concentração, memorização e aprender do jeito certo, acesse o meu curso aqui embaixo. O link está embaixo desse vídeo, método5.com. Está aqui embaixo, só acessar e descubra como que eu vou ajudar você a ter o resultado que você deseja na sua próxima prova ou concurso.